Olá! Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa tarde, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês agora está lá no livro de Daniel 9, versículo 1 em diante. Vamos lá? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Como Daniel buscou? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Não. A Bíblia diz que ele buscou com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, com inteireza de coração, com coração contrito. Aleluia! Eu quero te convidar nessa tarde, ser um Daniel na nossa geração, fazer a diferença. Aleluia! Daniel, ele fez a diferença. Daniel, ele foi usado por Deus na geração dele. Por quê? Porque se dispôs. A palavra de Deus diz no versículo 3, voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar, com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha o versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que Daniel estava fazendo aqui? Intercedendo. Aleluia! Eu quero te trazer a consciência através dessa palavra. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado, Deus tem chamado a igreja para ser intercessora. Aleluia! A Bíblia diz que Deus já nos constituiu para nós intercedermos. Seja um Daniel nessa geração, seja um Daniel na sua geração. Daniel tinha consciência que o povo aqui tinha pecado, que o povo aqui tinha saído dos propósitos de Deus, que o povo aqui estava distante dos caminhos do Senhor. E ele decide, no seu coração, interceder, em clamar, em pedir e em buscar ao Senhor. Ele entrou na brecha, e a Bíblia diz que nós somos reparadores de brecha. Nós somos atalaias, nós somos coluna. Nós somos a igreja do Deus vivo na terra, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, Daniel, ele se dispôs em interceder por aquela nação, por aquele povo, porque ele sabia que o povo estava distante dos caminhos do Senhor e estava o quê? Perecendo. Ei, eu creio, Deus quer te levantar, quer me levantar como intercessores, como reparadores de brecha. Nós nesses dias, nós precisamos nos dispor em orar, em clamar pela nação, pelas nações, pela terra. Olha o que diz o versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ei, quantas vezes Deus tem usado profetas para falar no nome dele, e muitos até duvidam.
Ei, a Bíblia diz que aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz para a igreja. O Senhor tem nos falado nesses dias e o Senhor tem levantado, sim, homens e mulheres de Deus para despertar o seu povo. Olha o que diz aqui no versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a coroa de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometem contigo, ó Senhor. A nós pertence a coroa de vergonha, mas aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois não temos rebelado contra ele. Nós precisamos nesses dias, em nome de Jesus, nos posicionar e clamar ao Deus dos céus, sim, pedindo o que? Misericórdia, pedindo perdão pela nação, entrando mesmo na brecha, sendo coluna, sendo atalaia, sendo igreja, intercedendo, intercedendo como Daniel intercedeu. Ele estava falando ali para o Senhor: Deus, realmente, o povo tem errado, só que nós vamos perecer. Tem misericórdia de nós, olha para nós, olha para nós. E assim nós seremos salvos de todos os nossos inimigos, de toda a adversidade, de toda a dificuldade. Aleluia! Em nome de Jesus, em toda a história da Bíblia, em toda a história da Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus se posicionava para buscar, para clamar, para pedir, o Senhor entrava e fazia o sobrenatural acontecer, amém? Olha o que diz a Bíblia aqui, depois eu quero te convidar a ler, mas lê aí na sua casa. Olha o que diz o versículo 18: inclina, ó Deus, meu, os ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque nós lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluia. Daniel aqui estava se colocando na brecha, falando para o Senhor: Deus, olha para essa nação, olha para esse povo. Realmente, Deus, ele se incluiu, nós saímos dos teus propósitos, mas olha para nós e tem misericórdia de nós e se compadece de nós. E a palavra de Deus diz: se nós fazermos isso verdadeiramente, o Senhor vai se inclinar para nós, vai ouvir o nosso clamor e vai trazer novidade de vida, vai repreender esse mal. Nós precisamos nos levantar como povo de Deus nesses dias, orar, clamar e pedir e buscar. Amém? Como? Oração, súplica, jejum, com pano de saco e cinza, com inteireza de coração. Deus olha para a nação, Deus olha para o Brasil, olha, Pai, para as nações da terra, tem misericórdia, se compadece. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas as misericórdias dele dura até 1000 gerações. Então nós precisamos clamar sim, todas as vezes na Bíblia. E aí vem Ezequias. O rei Ezequias estava com a sentença de morte. A Bíblia diz que ele orou e chorou. E o Deus dos céus tinha ouvido o clamor dele, ouviu o clamor dele. A Bíblia diz que Deus usou Isaías para falar com o rei Ezequias. Vai lá, fala para Ezequias preparar a casa dele, que ele vai morrer. E a Bíblia diz que quando ele teve a sentença, que ele teve a notícia, ele se entristeceu muito, só que ele se colocou a orar. Ele orou e chorou, e o Deus dos céus ouviu. O Senhor ouve o seu clamor, igreja. Todas as vezes que nós nos colocamos em orar, em clamar, em pedir, o Senhor é fiel para ouvir. A Bíblia diz que Ana estava dentro do templo, contrita de coração, com inteireza, angustiada de alma, assim diz a palavra. Só que Ana orou, Ana clamou, Ana queria um filho, Deus deu
Deus deu para ela Samuel. Depois de Samuel, mais 7 filhos. Ei, Ana, o tempo todo, tinha muitos motivos para parar de orar, para parar de clamar. Por quê? Porque tinha Penina o tempo todo, afrontando, intimidando, roubando as forças, tirando a fé. Ei, mas ela não desistiu, ela orou, clamou, pediu, buscou e recebeu o favor de Deus. Todas as vezes que você clamar, se colocar na disposição do Espírito Santo, Deus vem, atende o seu clamor e te honra na terra. Amém? Outra pessoa que eu acho, tremenda, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Eita! Creu contra a esperança. Contra a esperança. E todas as vezes que ele se sentia fraco, ele dava glória para Deus. Quantas vezes eu e você estamos fracos, murmuramos, questionamos, ficamos perguntando para Deus por quê, por quê, por quê, para quê? Ei, pare de ser incrédulo, pare de ser inconstante, se volte para Deus, se coloque na brecha e você vai ver um manifestar da glória do Senhor sobre a nação brasileira, sobre as nações da terra, em nome de Jesus. Amém? Deixa o Senhor te usar como instrumento da manifestação da glória dele. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra agora. Amém? Em nome de Jesus.